Caros alunos, bom dia. Hashtag Fique em Casa, SOS Vestibular. SESC se preocupando com a educação dos nossos alunos, se preocupando com o conhecimento, que é levar esse conhecimento para as provas do Enem e da UEM. Hoje nós temos a continuação da aula de calorimetria. Vamos falar sobre calor, temperatura, equilíbrio térmico. Bem, o que é calor? O que é temperatura? Quando é que acontece o equilíbrio térmico? Gente, calor é a energia térmica, calor é a energia térmica em trânsito, em movimento, sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Define então o que seja calor. Então veja que nessa explicação do conceito de calor, eu tenho que ter no mínimo dois corpos com temperatura diferente. Então, calor, energia térmica em movimento, ocorrendo de onde? Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, conceitualmente, nós não podemos dizer que um corpo sozinho ele tem calor, não é? Já que a condição é que haja no mínimo dois corpos em temperatura diferente. Professor, já que a gente não pode dizer fisicamente a frase eu estou com calor, qual seria o correto? O correto é dizer estou com excesso de energia ou estou recebendo calor. Estou recebendo calor. Ora, temperatura. Ora, caros alunos, a temperatura é justamente a energia térmica devido à agitação das moléculas, ou seja, a temperatura mede o grau de agitação térmica das partículas do mundo. Quanto maior a agitação das moléculas, maior será a temperatura. Menor a agitação das moléculas, menor a agitação das partículas. Então vejam que os conceitos de calor e temperatura são totalmente diferentes. Enquanto se fala em temperatura, eu tenho temperatura, um corpo tem temperatura, a gente não pode dizer a mesma coisa de calor. O corpo tem calor, tá? Só lembrando, só recapitulando, que calor está ligado à energia em trânsito. Temperatura está ligado ao grau de agitação térmica das partículas do mundo. Ora, gente, temos aqui equilíbrio térmico. No momento em que você fala em calor, você imagina, por exemplo, dois corpos, A, B. Vamos supor que o corpo A, mão esquerda, tem uma temperatura superior, maior que a temperatura do corpo B, mão direita. Se a gente fizer um contato entre eles, quem vai ceder calor? Ora, A cede por ter maior temperatura, B recebe. Então, como A está cedendo calor, a sua temperatura diminui. Enquanto que a temperatura de B, que está recebendo calor, a temperatura vai aumentar. Nessa de diminuir a temperatura de A e aumentar a temperatura de B, vai ter um momento que essa energia ela vai cessar, deixa de ter calor e ocorre justamente o que nós falamos de equilíbrio térmico. Então, quando é que dois corpos ou mais estão em equilíbrio térmico? Quando suas temperaturas forem iguais, tá?
Se as temperaturas dos corpos forem iguais, diremos que não há calor e eles estão em equilíbrio térmico. Ok? Tranquilo? Ora, se porventura você tiver dois corpos, A e B, em equilíbrio térmico com o terceiro corpo, C, o que eu posso afirmar sobre isso? Que as temperaturas de A é igual à temperatura de C, bem como a temperatura de B também é igual à temperatura de C. Isso caracteriza o que a gente chama de princípio zero da termodinâmica. Tá? Os três corpos estarão em equilíbrio térmico ao mesmo tempo. Ok? Ora, ainda sobre calorimetria, eu faço as diferenças entre calor e temperatura. Características: calor, trânsito de energia, cinética molecular dos corpos, mais quente para os mais frios. Ou seja, o que ele está dizendo aí é que a energia térmica ela é transferida espontaneamente do corpo de maior para o de menor temperatura. Característica da temperatura: nível de agitação de moléculas e átomos em sua relação com o estado térmico. Ou seja, ele quer dizer que quanto maior a temperatura, maior a agitação molecular. Menor temperatura, menor agitação molecular. Como é medida? Ora, o calor, se faz o cálculo da energia em trânsito da energia térmica entre corpos ou sistemas. A temperatura é medida através do termômetro. O termômetro nada mais é que um aparelho que mede a temperatura dos corpos. A unidade de medida, a unidade usual da quantidade de calor é caloria. Cal significa caloria. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade dessa quantidade de calor é joule. Então, novamente, caloria, cal, é a unidade usual de quem? Da quantidade de calor. Joule é a unidade da quantidade de calor no sistema internacional. Ok? Tranquilo? Beleza, turma? E qual é a unidade da temperatura? Bem, nós vimos em termometria, nas escalas termométricas, quando aqui fizemos o estudo, nós vimos a escala Celsius em sala de aula, a escala Kelvin e a escala Fahrenheit. Então, essas são as três escalas de medidas de temperatura que ainda hoje se usa no mundo. Falamos para vocês que a escala Celsius ela é usada em países de língua portuguesa, como por exemplo o Brasil, Portugal, né? Se você sair daqui para uma viagem em Lisboa, por exemplo, e se sentir mal, tiver alguma sensação desagradável, chegando em um hospital ou numa clínica, quem for medir sua temperatura, ele vai medir com um termômetro graduado na escala Celsius. A escala Fahrenheit é uma escala de temperatura muito usada em países de língua inglesa. Por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, vocês usam a escala Fahrenheit. E a escala Kelvin, que é uma escala universal, né? É uma escala absoluta. Lembrem, turma, escala absoluta é aquela que contém o zero absoluto. O zero absoluto é o zero Kelvin. Mas esse zero Kelvin, professor, corresponde a quanto na escala Celsius? Corresponde a menos 273 graus Celsius.
é uma temperatura baixíssima, onde a agitação molecular ela praticamente não existe. Ora, e se não há agitação molecular em um corpo, isso quer dizer que esse corpo não tem vida, né? Então, essa escala Kelvin é chamada de escala absoluta. Ainda falando sobre os conteúdos da calorimetria, a gente tem aqui a capacidade térmica. Capacidade térmica representada pela letra C. Essa letra C maiúscula representa capacidade térmica, também chamada de capacidade calorífica. Mas o que representa a capacidade térmica? Olha, é uma grandeza que resulta da razão entre a quantidade de calor recebida ou cedida pelo corpo e a variação de temperatura. Então, aqui nós temos a expressão matemática da capacidade térmica. C igual a Q sobre ΔT. Esse C maiúsculo representa capacidade térmica ou capacidade calorífica. Q maiúsculo significa quantidade de calor que pode ser recebido ou cedido. Lembrando a vocês que quando o corpo recebe calor, essa quantidade de calor é positiva. Quando o corpo cede ou perde calor, a quantidade de calor é negativa. Ok? Tranquilo? Ora, qual é a unidade usual da capacidade térmica? Aqui eu coloco para vocês. A unidade usual da capacidade térmica é calorias por graus Celsius. Essa é a unidade usual. Por que calorias por graus Celsius? Da própria expressão matemática, né, da capacidade térmica, Q sobre ΔT, a quantidade de calor tem como unidade usual calorias e a variação de temperatura, a unidade usual é graus Celsius, ok? Daí, turma, a capacidade térmica ter como unidade calorias por graus Celsius. Bem, no Sistema Internacional de Unidades, lembram aquele sistema MKS que faz parte do Sistema Internacional? A unidade da quantidade de calor é joules e da variação de temperatura é Kelvin. Não confunda, por favor. Esse K é Kelvin, tá? Kelvin, que é unidade de temperatura no Sistema Internacional de Unidades. Sobre calor específico, eu costumo dizer que a capacidade térmica e calor específico caminham juntos, não é? O calor específico é uma característica da substância. Cada substância tem seu calor específico. E um outro detalhe, o calor específico depende do estado de agregação da substância. Se não vejamos, a água no estado líquido, ela tem calor específico, 1 caloria por gramas graus Celsius. Ok? Lembram? O calor específico da água no estado líquido é 1 caloria por gramas graus Celsius. Caloria por gramas graus Celsius é a unidade do calor específico usualmente. No Sistema Internacional de Unidades, ou no sistema MKS, o calor específico é dado em joules por quilograma vezes grau
vezes Kelvin. Então, novamente, Joule por quilograma Kelvin é a unidade de quê? Do calor específico no sistema internacional. Uma observação, não esqueça, calor específico é uma característica da substância. Para cada substância que tem um calor específico diferente. Falei para vocês que esse calor específico ele depende da substância e da fase da matéria, do estado de agregação dela. A água no estado sólido é gelo, correto? O calor específico não é igual ao da água no estado líquido. No estado líquido é uma caloria por gramas Celsius e no estado sólido aproximadamente 0,49 calorias por gramas Celsius. Então isso é importante vocês atentarem e não esquecerem. Relação entre capacidade térmica e calor específico. O calor específico, representado pela letra C minúscula, e a capacidade térmica pela letra C maiúscula. Ora, qual é a relação entre o calor específico e a capacidade térmica? Bem, aqui eu tenho C de capacidade térmica é igual ao produto da massa da substância pelo seu calor específico, Czinho. C, capacidade térmica, M, massa da substância e Czinho, calor específico. Se vocês ouvirem falar em calor específico sensível, significa dizer que o calor específico é da substância em que o estado físico permanece o mesmo e a variação de temperatura. Aí a gente chama de calor específico sensível. Se porventura o estado físico mudar, tá, e a temperatura for constante, aí o calor específico passa a ser latente. Calor específico latente. Por quê? Porque houve mudança de fase, houve mudança de estado físico, mas a temperatura permaneceu a mesma. Ok? Lembraram disso? Tranquilo? Capacidade térmica mede quantidade de calor por unidade de temperatura. Tranquilo, turma? Então, Czão, que é capacidade térmica, é Qzão sobre delta Tzão. Tranquilo? Delta Tzão, variação de temperatura. Calor específico é uma característica da substância. Quando é que ela muda? Quando mudar de substância ou quando mudar de estado ou fase. Tranquilo? Sobre os processos ou meios de propagação do calor. Pessoal, a gente tem 3 meios ou processos de propagação do calor: a condução térmica, a convecção térmica e a irradiação térmica. São os 3 processos ou meios de propagação do calor. A condução térmica, ela ocorre geralmente nos sólidos. Ela é uma característica dos sólidos. E a energia é transferida de molécula para molécula, sem que haja transporte de matéria. Por que isso? Porque as moléculas, no estado sólido, elas praticamente não têm distâncias intermoleculares. Elas estão unidas, muito justapostas. Então, a energia vai passando de molécula para molécula. A convecção térmica é o processo de propagação do calor
que ocorre nos fluidos em geral. Ora, o que são fluidos? São substâncias que escoam com facilidade, né? Por exemplo, água, óleo são fluidos, né? Vapores são fluidos. Então, a convecção é uma característica dos fluidos em geral e ocorre com o transporte de matéria, deslocamento de massa, né? Por exemplo, você coloca no recipiente água e numa fonte térmica de calor, por exemplo, coloca na chama de um fogão. À medida que o recipiente com água vai recebendo energia, você observa que as moléculas de água, elas vão subindo. Por quê? Elas vão ficando mais leves, vão recebendo energia e vão ficando mais leves, provocando a subida, né, da camada de água mais quente e a descida de camada de água mais fria. Então, essa subida da camada de ar quente e a descida da camada de ar fria caracteriza o que nós chamamos, minha turma, de correntes de convecção. O terceiro e último processo de propagação do calor é o que a gente chama de irradiação térmica. Irradiação é o processo pelo qual as ondas eletromagnéticas, por exemplo, os raios solares, eles se propagam, tá? Eles se propagam no espaço. Mas um detalhe, essas ondas eletromagnéticas, elas têm uma característica importante. Elas podem se propagar na ausência de matéria. Então, elas podem se propagar no vácuo. É o único processo de propagação de calor que pode se propagar no vácuo. Não esqueça isso. Condução e convecção não se propagam no vácuo. Depende de um meio material para se propagar. Porém, o terceiro processo de propagação do calor, a irradiação térmica, ela pode se propagar na presença de um meio material, bem como pode se propagar na ausência, no caso, do vácuo. Ok? Tranquilo? Então, gente, com o processo de propagação do calor, a gente encerra a aula, deixando para a próxima aula a continuação dessa aula que falamos sobre calorimetria. Um grande abraço.